Abra vossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, Carta aos Hebreus, no seu capítulo de número 2, estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 4. Epístola aos Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, importa que nós apeguemos com mais firmeza a verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviamos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjo, e de toda transgressões ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Louvado seja Deus por esta palavra. Irmãos, a carta aos Hebreus, ou Epístola aos Hebreus, não tem assim um autor bem firmado, não tem um autor ali bem confirmado, segundo alguns estudiosos, mas muito vem trazendo que Paulo ele vem a escrever essa epístola. Esta carta não tem assim um endereço correto, é claro, que ela é escrita aos hebreus remanescentes ali, que estava sendo disperso pelo Império Romano, que estava colocando uma grande perseguição. Então esta carta, irmão, a qual muitos não consideram uma carta, mas sim um sermão, o qual vem trazendo uma essência, o qual vem exortando e levando o povo a permanecer na fé. Porque depois de 2 ou 3 anos que essa carta foi escrita, iria iniciar uma grande perseguição, aonde o templo iria ser destruído, aonde ali o povo seria disperso. Então esta carta vem trazendo uma essência, chamando o povo à fé, para o povo perseverar na fé. Então veja, irmãos, que o autor, ele vem trazendo este lindo sermão, e mostrando a essência do Cristo, trazendo sempre o Filho de Deus, o qual veio e morreu por nós na cruz. Veja, irmãos, que ele vem trazendo no capítulo 2 o perigo da negligência. Quando nós olhamos, irmãos, nos nossos dias atuais e falamos sobre negligência, o mundo espiritual ele é real no meio da igreja. Há vários que ignoram o mundo espiritual, mas o mundo espiritual, ele é real. E quando falamos de negligência, todos nós somos um pouco negligentes na presença de Deus, ou algo para fazer para Deus. Veja que nos nossos dias atuais, há uma grande dificuldade de nós se ajuntarmos e adorarmos a Deus. Há uma grande dificuldade do povo se reunir para adorar a Deus. Isso é uma negligência. Nos dias atuais, há uma grande facilidade de nós se ajuntarmos para fazer algo secular, algo de nossas vidas, mas para servirmos a Deus há uma grande dificuldade. Veja, irmãos, que quando nós falamos ou quando nós pensamos, o dia do domingo iremos tirar ao Senhor, iremos orar, iremos à escola dominical, orarmos, buscarmos a Deus, reunirmos com a nossa família e logo mais ir ao culto. Há um impedimento terrível de nós sairmos de nossas casas e virmos adorar a Deus. Há um impedimento terrível, irmãos, de nós se prostrarmos a Ele e esquecermos tudo lá fora. Porque nós estamos sempre negligenciando aquilo que Deus nos deu. Ou seja, irmãos, a leitura da palavra, ou seja, aquilo que não vai nos levarmos mais perto de Deus. Então veja, esta carta vem exortar e vem ensinar a igreja, ao povo, a todos aqueles que têm ou conheceram esta carta, esta epístola, a perseverar na fé. Por que na fé, irmãos? Hoje em dia, muitos estão se apostatando da fé.
apenas religiosos que estão na igreja, apenas religiosos que são cristãos ou levam o nome de evangélico, que sabem a sua obrigação que tem que fazer no dia a dia. Mas a sua fé está escassa, a sua fé está caindo a cada dia, porque estamos negligenciando aquilo que Deus nos deu, ou seja, a sua palavra, ou seja, a comunhão, ou seja, a oração. Hoje em dia, irmãos, a igreja, eu não sei se nós podemos chamar de igreja, mas a igreja, ela está somente uma instituição, ela não é mais uma igreja onde faz realmente o papel de igreja, pastor. Mas a igreja, irmãos, é apenas um lugar, ou seja, um clube, onde chega o final de semana e as pessoas vão ali por a sua obrigação religiosa, mas não para adorar a irmã Daiane, e não para glorificar a Deus, não para mostrar a sua fé perante Cristo. Esta carta, irmãos, vem mostrar, vem ensinar que nós temos que perseverar na fé. Muitas das vezes eu olho, irmãos, e eu penso, há tantas mensagens boas, há tantas mensagens para agradarmos, mas eu olho para a Bíblia Sagrada e não consigo tirar essas mensagens. Porque, irmãos, eu estaria enganando meus irmãos. Aonde a Bíblia vem nos ensinar que nós temos que se achegar a Ele, que nós temos que olhar para nós e se arrependermos de nossos pecados. Aonde nós temos que olhar para nós primeiro, antes de olharmos para os nossos irmãos. Porque é fácil nós falarmos de um ou de outro, ou de tal, ou de fulano, ou de ciclano, mas nunca olhamos para os nossos pecados, nunca olhamos para os nossos defeitos. Negligenciamos a palavra do Senhor, porque é fácil apontar, é fácil acusar, mas o difícil é olharmos para nós, como nós estamos. É fácil falar do irmão que ele não veio na oração, é fácil falarmos de um irmão que não está firme na palavra, mas e nós, irmão, como nós estamos? Estamos negligenciando a fé. Então no versículo 1 vem trazendo: por esta razão importa que nos apegamos, agarramos, abraçamos com mais firmeza a verdade ouvida, para que dela jamais nos desviamos. Veja, irmãos, os irmãos aqui conhecem muito mais Bíblia do que eu, e desde o Gênesis até o Apocalipse, vem trazendo a correção. Deus vem chamando: ei povo, saia da idolatria, ei povo, preste um culto somente a mim, saia da prostituição. A Bíblia, ela sempre vem trazendo e vem mostrando para onde nós temos que andar, para onde nós temos que seguir. E ela vem dizendo: agarre-se a estas verdades com firmeza. O que é firmeza, irmão? Ser constante. O que é firmeza, irmãos? Está ali, agarrado para o que der e vier. Com quem? Com a igreja? Não, com Cristo. Que a igreja espiritual, sim, irmão. Que a igreja visível, sim, irmãos. Mas principalmente com quem? Na palavra, com Cristo Jesus. E hoje em dia, se eu vou fazer um trabalho na igreja, então eu estou lá. Se eu estou na frente do jovem, eu estou lá. Se eu estou na frente das irmãs, está lá a irmã que está à frente. Por quê? Porque ela está fazendo o trabalho, mas quando a pessoa ela não está à frente, então ela larga as coisas de Deus de lado. Não mostra firmeza, não mostra constância na presença de Deus, porque está agarrado às coisas visíveis. E a igreja, irmão, a igreja ela é espiritual. Veja que nossos dias, irmãos, estão os dias terríveis, dias de escuridão, aonde a opressão ela invade a nossa mente e quer nos sucumbir até o final, até a morte. Muitas das vezes nós paramos e olhamos e não vemos qual é o motivo da nossa existência, qual é o motivo de nós estarmos aqui. Muitas das vezes olhamos e falamos: não, acho que é melhor voltar para trás, voltar à religião novamente, é mais fácil. Voltar às práticas mundanas novamente, é mais fácil, é mais gostoso para a carne. Mas aqui está dizendo: permaneça
com firmeza a verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. Agora eu olho, irmãos, a quantos homens de Deus, a quantas mulheres de Deus, que fizeram grandes obras, grandes evangelismos, que nos dias atuais, irmãos, estão afastados, que nos dias atuais estão desviados, que nos dias atuais estão indo para o inferno, o qual muitas das vezes chegou até mim e pregou a palavra, e eu vi na vida dessa pessoa o Cristo de Deus. E por não manter esta firmeza, por não manter este culto devocional a Deus, a oração, a palavra, irmãos, ele veio a se afastar. Esta carta, irmãos, ela vem dizendo para mim e para você, que nós se apeguemos a esta verdade, que nós se agarramos a esta verdade, a esta firmeza, que nós não olhemos, irmão, para um e para o outro, porque os dias atuais é tanta besteirinha, é tanta coisinha, e não olhamos mais para Jesus Cristo, o qual veio e morreu por nós. Não olhamos mais para Ele, olhamos para tudo, irmãos, tudo que é religioso, mas não olhamos para a tão grande salvação que é Ele, Jesus Cristo. Não olhamos, irmãos, não olhamos. O autor está dizendo com firmeza, persevere na fé, com firmeza se agarre a esta verdade, com firmeza, ou seja, não pare em meio do caminho, continue buscando, continue crendo que um dia Ele virá. Foi igual foi cantado, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. O hino maravilhoso, o qual muitas das vezes parece que nós estamos vagando no meio da igreja, parecemos fantasmas que estamos pairando, porque a nossa mente está longe. A nossa mente está longe, irmãos. E não conseguimos ver a grandeza de Deus em nossas vidas. É tempo, irmãos, de nós se agarrarmos a Deus. Versículo 2 vem dizendo: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressões ou desobediência recebeu o justo castigo. Conhecemos esta palavra, o qual é anunciada de séculos e séculos atrás. Conhecemos o que é correto perante Deus, o que é correto perante Jesus Cristo. Mas se nós não se agarrarmos, irmão, se nós não se afirmarmos na presença dEle, virá o justo castigo, sim. Tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Tiago, ele diz, irmãos, que o castigo ou o juízo de Deus virá pela sua casa. E quando diz isso, irmãos, diz que virá por nós. E agora, tudo aquilo que nós fazemos errado, tudo aquilo que nós ali negligenciamos, nós iremos colher. Nós iremos, irmãos. Não tem como nós fugirmos, foi igual a nossa irmã Maiara ministrou no louvor. Muitas das vezes queremos fugir, mas a graça de Deus, o Espírito Santo, Ele vai nos constrange e nos leva novamente até Ele. Porque, irmãos, é este amor dEle, é este grande amor de Jesus Cristo, o qual nos salvou. Não adianta correr para um lado e para o outro, porque nós conhecemos a verdade. E não tem como nós falarmos, não, eu não quero essa verdade. Irmão, você já conhece essa verdade. Eu não quero mais essas verdades, então, essas verdades estão muito claras, estão muito real. Irmão, você já conhece estas verdades. Não adianta fugir para um lado, para o outro. As verdades estão bem claras, irmãos, para nós, para a igreja de Jesus Cristo. Permaneça na fé, permaneça lutando. Versículo 3 diz: como escaparemos nós? Como, irmãos? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Ele veio, o Filho de Deus,
veio e morreu por nós. Ao terceiro dia ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas ele disse que não nos deixaria só, enviaria outro Consolador. E o Espírito Santo está conosco nos dias atuais. Como escaparemos nós, irmãos, se negligenciarmos essa tão grande salvação? Como escaparemos nós se nós não queremos mais esta vida com Deus? Como escaparemos nós, irmãos, se nós deixarmos de ler as Sagradas Escrituras, de nos santificar perante Ele, de termos a vida separada, ou a vida longe do pecado? Qual é o pecado? O pecado conhecido. Aquilo que você sabe que está errando, aquilo que você sabe que é errado, e continua o quê? Fazendo. Irmãos, nós somos chamados para sermos separados, um povo santo, escolhido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não adianta, irmãos, como nós escaparemos desta tão grande salvação? Ele veio para nós, irmãos, e muitas das vezes nós não estamos mais conseguindo crer nesta vinda. Da mesma forma que ele foi, que ele disse que um dia ele voltará a buscar a igreja, irmãos. Nós sabemos que ele foi, mas a nossa fé está tão pouca, a nossa fé está tão escassa, que nós não conseguimos mais crer que ele vem. Foi citado nesta noite, eu não me lembro quem citou, sobre a igreja de Atos, uma igreja que vivia o seu próprio dia, não queria ver o dia de amanhã, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Então ele vivia como se fosse o seu último dia na terra. Ele vivia ali somente para Deus. Eu acho que esse é o nosso problema, o problema da igreja contemporânea, porque ela não vive para Deus. Ela vive muitas das vezes para o mundo. Ela usa o mecanismo do mundo dentro da igreja. Irmãos, e cada dia nós estamos morrendo na fé. Porque, irmãos, nós estamos perdendo a essência de igreja. O que é igreja, irmãos? Não é essa igreja, essa bagunça que está aí fora. Igreja, irmãos, é aquilo que Deus um dia virá buscar. Um povo separado, santo, o qual não está misturado com essa imundícia lá fora. Com essa imundícia eu não digo o irmão, uma pessoa, um familiar, um amigo. Eu digo o pecado. Eu digo tudo aquilo que vai destruir a tua alma, a tua vida, o teu espírito perante Deus. Porque, irmão, Jesus ele veio e pregou para muitos. Jesus ele veio e pregou para os coxos, os mancos, os paralíticos. Jesus ele foi aonde muitos dos discípulos não chegaram a ir. Mas Cristo foi. Sozinho, mas ele foi. E, irmãos, e parando para pensar, será que é fácil pregar para um coxo, para um manco? Aonde este coxo, manco, paralítico, irmãos, ele não vai estar igual eu e você, perfumado nesta noite. Estamos cheirosos, bonitos, bem penteados. Não, o coxo e manco, irmãos, ele vai estar fedendo, sujo. Ele vai fazer fezes em sua roupa. Não vai estar agradável. Mas Cristo, ele foi lá e pregou a esses. Então, quando eu falo esta imundícia lá fora, eu falo tudo aquilo que perverte a santidade de Deus, a imoralidade, tudo aquilo, irmão, que muitas das vezes nós olhamos e pensamos e já agimos que tudo isso é normal, e não é normal, irmãos, é porque nós já estamos acostumando com essa corrupção, é porque aos nossos olhos já está comum. Mas não é, irmãos. Se nós voltarmos realmente a ser uma igreja, pastor, igual à igreja de Atos. A igreja de Atos, irmãos, não podemos ser também ignorantes. Sabemos que a cada tempo há uma manifestação.
Mas se nós, irmãos, temos em mente que nós somos igreja, uma igreja espiritual, onde nós iremos glorificar a Deus em todo lugar que nós pisarmos, irmãos, algo irá mudar. Algo irá mudar, irmão. E não há, irmãos, como nós escarparmos. Não há, irmãos, porque nós já conhecemos esta grande verdade. O que você escolhe esta noite? O que você quer esta noite? Será que é aquele que veio e morreu por nós na cruz do Calvário? Será que é aquele que nos dá esta oportunidade, irmãos? Porque dentro do homem há uma grande, irmão, um grande espaço, um grande vazio. Dentro do homem, irmãos, não há, irmãos, ali, se não for Deus dentro dele, para preencher esse espaço, esse vazio que está dentro dele. Somente Deus. Somente Deus. O homem, ele vai correr para um lado, vai fugir para o outro e não irá achar, irmãos, esta grandeza, esta essência que é Deus. Como escaparemos? O que nós iremos escolher? O que você quer? Será que é a riqueza do mundo? Será que é a vaidade do mundo? Será que é os prazeres do mundo? Ou uma vida de santidade? Ou uma vida devocional a Deus? Quando eu falo santidade, irmãos, eu estou falando de separação do pecado. Porque nós somos homens pecadores e falhos. Nós sempre iremos errar. Mas aquele pecado, irmãos, que nós conhecemos, fuja. Fuja. Fuja dele. Desvie-se dele. Saia dele. Fuja, irmãos, do pecado. Há uma frase que eu gosto muito. Tudo aquilo que nós almejamos, que não seja Deus, já é pecado. Tudo aquilo, irmãos, que nós almejamos, que não seja Deus, já é pecado. Então o que eu quero dizer aos irmãos essa noite? Tenha como princípio, tenha como primórdio na tua vida, Deus, Cristo Jesus. Isso é impossível, irmão, eu não sei. Mas quando eu olho para esse versículo 4, onde vem dizendo, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. A Bíblia vem dizendo lá no capítulo 12, aonde estamos rodeados de tão grande testemunha. E para nós tirarmos todo o embaraço e corramos para este propósito. Veja, irmão, que testemunha é essas? Essa testemunha não é o nosso vizinho, não é um parente, não é alguém que está olhando para nós e vendo se nós damos testemunho de Jesus Cristo. Está relatado lá no capítulo 11 de Hebreus. São os heróis da fé. Então nós olhamos e falamos, será que nós conseguimos viver esta vida? Será? Mas está aqui, irmãos, no capítulo 11, homens, mártires, que deram a sua vida por Jesus Cristo, que deram a sua vida pelo Evangelho. Mas hoje, irmãos, a igreja está corrompida. Se chegar um político bom, com um bom dinheiro, já ganha muitos. Se chegar aí um grande executivo com dinheiro, já ganha uma cadeira aqui, porque é um destaque de honra para muitos. E Deus, irmãos, não está nem aí com estas coisas. Não está nem aí com estas coisas, irmãos. Deus, Ele chama uma igreja que dê testemunho de Jesus Cristo. Deus chama a mim e a você, para nós darmos testemunho de quem é Ele. Que Cristo possa estar, irmãos, em nossas vidas. E que aqueles que estão lá fora, lá no mundo, possam olhar para mim e para você e ver uma luz. E esta luz é Cristo, irmãos. Esta luz é somente Ele. Somente Ele. Muitas das vezes nós pregamos, falamos, anunciamos o Evangelho, mas parece que não flui nenhum efeito. Muitas das vezes pensamos, será que realmente estou vendo Cristo em mim? Será que realmente eu estou conseguindo demonstrar esta luz? Mas, irmãos, eu creio que Cristo está
em cada um de nós. Eu creio, irmão, que Cristo ele está sobre a sua igreja e que nós possamos se apegar, se agarrarmos a esta firmeza, se agarrarmos com todas as nossas forças a esta tão grande salvação, irmãos, porque os dias são difíceis, os dias são maus, e se nós não perseverar, certamente nós iremos cair. Só que para aquele que cai, irmãos, para aquele que cai, todos nós estamos sujeitos a esta queda, a fraquejar na fé, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas um grande homem de Deus, quando ele cai, ele sabe, irmão, ele sabe para onde começar. Então muitas das vezes nós caímos, nós fraquejamos na fé, mas eu e você, como conhecemos esta palavra, nós sabemos, irmãos, por onde começar. E por onde começamos? Na oração. Por onde começamos? Na leitura da palavra. Por onde começamos? Crendo novamente que Ele um dia virá nos buscar. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Irmãos, e não há outra escapatória para nós, se nós negligenciarmos essa tão grande salvação. Deus, Ele nos chamou para estarmos nele. Deus, Ele nos chamou, irmão, para cada dia deixar todo o embaraço de nossa vida, todo o embaraço, tudo aquilo que está interrompendo a nossa vida espiritual, que está interrompendo o nosso culto a Deus. Meu Deus, que está interrompendo, irmãos, nós romper que nem diz Paulo, romper a potestade, irmãos, e chegarmos a Ele, tocarmos nele, porque estamos dispersos, a nossa mente está dispersa, meu Deus, e nós precisamos, irmão, novamente romper e tocar em Cristo Jesus, para que haja o que, irmãos? Haja milagre, para que haja o que? Haja o Cristo, para que haja o que? Haja o batismo com o Espírito Santo. Porque se Ele estiver aqui, irmãos, tudo isso estará no nosso meio. Só Cristo, irmãos, para nós. Não precisamos de mais nada. Não precisamos, irmão. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Não precisamos de um belo templo, não, irmãos. Não precisamos de dinheiro, não, irmãos. Precisamos do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É isso, irmão, que nós precisamos no dia do fim. Esquece tudo aquilo que corrompe o homem. Esqueça, irmão, e adore a Deus.